Fala galera, tudo bem? Ole Gunnar Solskjaer não é mais o técnico do Manchester United. Essa era uma notícia que muita gente aguardava até ansiosamente, no sentido de achar que essa decisão deveria ter sido tomada antes, então de certa forma tem um alívio aí para muita gente, para boa parte do torcedor do Manchester United. Isso é completamente compreensível. Vamos falar sobre isso aqui, sobre essa decisão, esse momento, esses últimos anos do Manchester United nesse vídeo agora. O espaço está aberto aí para os comentários também. O que vocês esperam de um próximo movimento? Porque eu acho que o que fica pendente agora, evidentemente, tá, o primeiro passo foi dado, a demissão, a troca no comando, mas é a troca pelo quê? Qual vai ser essa escolha? Porque é um momento delicado para se escolher e é uma escolha que pode determinar muito o rumo do Manchester United no atual momento, não só para a atual temporada, mas para os próximos anos também, principalmente se a gente olhar um pouco para trás e lembrar o quão difícil tem sido a vida após Ferguson no Manchester United. E o Solskjaer chegou em 2018, no finalzinho de 2018, depois do Mourinho, e acabou durando muito mais do que se imaginava no momento, né? Porque o Solskjaer chega para ser, de certa forma, um tampão, um cara para terminar a temporada, e ele consegue uma sequência muito boa no primeiro momento, o que faz com que ele ganhe um contrato permanente, que ele fique como treinador de fato, e nas temporadas seguintes, acho que aí a gente tem diferentes momentos para avaliar do trabalho do Solskjaer. Eu acho que é muito fácil, na verdade, é muito simples e não seria errado, embora seja um exagero, eu não gosto de muito por esse caminho, chegar simplesmente agora e falar, uma porcaria, já deveria ter saído antes, fez tudo errado, estava tudo errado desde o começo. Eu acho que isso seria resumir demais ou simplificar demais a avaliação. Que o Solskjaer não estava à altura do desafio, que ele não entregou o que o Manchester United queria, que ele não era o treinador porque o Manchester United precisava, principalmente com o salto que tentou dar para essa temporada, isso já parecia evidente há algum tempo. Nem por isso todo o trabalho foi péssimo ao longo dos anos. Eu acho que é sempre importante ter aí um cuidado na hora de avaliar, até de respeitar também o trabalho que foi desenvolvido. O United chegou a ter momentos. A grande questão para mim momentos não são o bastante para um Manchester United que quer ser imponente, convincente, consistentemente. Esse é o degrau que o Solskjaer nunca conseguiu subir com o Manchester United. Porque se a gente for olhar, acho que ao longo dos anos, ele se mostrou num primeiro momento um cara muito mais para tentar apaziguar o ambiente, né, pelo que ele pega no Manchester United, e geralmente é muito complicado esse período pós-Mourinho, justamente na questão de conseguir apagar o incêndio de vestiário, conseguir controlar os ânimos internamente, porque o Mourinho tende a esticar a corda ao máximo, causar desgaste e muitas vezes sair dos seus trabalhos, se a gente for olhar pro histórico do Mourinho, muitas vezes sair dos seus trabalhos, sejam eles bons ou ruins, mas com pendências, com problemas deixados no clube por onde ele passou. E o Solskjaer foi um pouco dessa tentativa de resgate. Foi um cara que tem um passado importante, foi decisivo num título de Champions para o Manchester United em 99. Esse lado, nada vai tirar dele. O nome dele está escrito na história do Manchester United enquanto jogador. Enquanto treinador, ele era uma enorme aposta de um cara sem experiência chegando para assumir um clube gigantesco. Então ele chega no primeiro momento como esse cara que vai tentar resgatar um pouco do que ele viveu lá atrás. E aí eu acho que tem algumas coisas bem importantes assim de se destacar. A ideia de vamos resgatar o que foi o Ferguson, trazendo caras que trabalharam com ele, o que viveram essa era, são um pouco simplistas demais, né? Porque, primeiro, o jogo mudou. Os métodos mudaram muito. A forma de você lidar no dia a dia com um grupo, isso tudo mudou radicalmente, desde os anos do Ferguson até agora. E pra gente também não tirar o mérito enorme do Ferguson. O Ferguson, ao longo dos anos, soube se adaptar, e eu sempre trato essa como a maior virtude da era Ferguson no Manchester United. A capacidade de adaptação e de renovação. Seja de renovação de elenco, que vai mudando para quem fica tanto tempo no clube, mas também de ideias, porque o jogo vai mudando. O futebol inglês que o Ferguson pega quando assume o Manchester United em 86 era completamente diferente do Manchester United, do futebol inglês do Ferguson que sai em 2013. Então, assim, o jogo mudou. O futebol inglês, então, mudou radicalmente. O campeonato inglês ganhou uma outra proporção. O desafio interno, taticamente falando, mudou. As ideias do desafio do dia a dia de trabalho, isso tudo também mudou. Então, assim, não é tão simples a ideia de vamos pegar um cara que trabalhou com aquele cara que foi uma lenda e trazer pra cá porque ele sabe como a coisa funciona. É ótimo você saber como funciona o clube internamente. Eu acho que isso sempre traz benefícios, mas isso não sustenta por si só um trabalho. Agora, isso pode até te ajudar a respirar um pouco ou a dar um ar novo positivo no primeiro momento. Isso o Solskjaer conseguiu no primeiro momento lá no Manchester United. Então, essa primeira etapa, esse primeiro estágio do trabalho, acho que ele conseguiu fazer.
dava pra gente discutir se ele deveria ter sido efetivado na sequência. Mas hoje é muito fácil olhar pra trás e falar, não deveria. Na época, era mais difícil tomar essa decisão. Porque numa série de treinadores de diferentes perfis pós-Ferguson, né? A gente tá falando de David Moyes, de Van Gaal, de Mourinho, treinadores de diferentes características e tamanhos, e o United tentando virar essa página. Quando o Solskjaer assume, tentando resgatar toda essa história que eu falei, e consegue uma boa sequência inicial, era difícil alguém bater na mesa e falar, foi bom, mas obrigado, um abraço, e vamos virar a página, porque a gente precisa de algo além disso. E aí, não dá pra gente dizer agora, e é um outro lado da moeda, que o Solskjaer não teve tempo. Ele teve tempo. Ele teve tempo para desenvolver ideias, desenvolver tipos diferentes de jogos com elencos que foram se modificando. E aí tá um outro ponto fundamental da história. O United foi fortalecendo o seu elenco. Eu sempre bati na tecla de que, ao contrário do que o Mourinho falava, por exemplo, eu nunca achei o elenco do Manchester United fraco, ruim, é uma porcaria e por isso o United não compete. Não, eu sempre achei ao longo dos últimos anos o elenco do Manchester United subaproveitado. Um time que claramente tinha potencial, capacidade individual para mais, mas que precisava de um contexto de dar um suporte coletivo, e isso vem do trabalho, das ideias, da capacidade dos treinadores, para extrair mais do que eles têm nas mãos. Então, não acho que era o problema nos tempos do Mourinho, e muito menos agora. O elenco do Manchester United, agora com o Solskjaer, era um elenco que exige, de certa forma, protagonismo. Eu falei sobre isso em alguns dos vídeos na virada da temporada. Porque se a gente for olhar para esses últimos anos, então eu falei do primeiro estágio do trabalho do Solskjaer, e eu acho que depois muda um pouquinho esse estágio, passa a ser um time de períodos positivos. Seja o United conseguiu uma boa sequência de resultados fora de casa, seja o United conseguiu por determinado momento uma arrancada muito animadora com o entendimento entre Pogba e Bruno Fernandes. O impacto do Bruno Fernandes foi muito importante no Manchester United nesses últimos anos. Mas, de novo, com que consistência o United foi um time convincente na hora de se impor? Aí eu acho que sempre foi o grande gargalo, o grande problema do Solskjaer, porque ele mostrou virtudes. Quais foram as virtudes para mim do trabalho do Solskjaer? Em determinados momentos, a capacidade de adaptação específica a alguns jogos. Isso eu achei interessante do trabalho do Solskjaer em dado momento. Por exemplo, você se adaptar para jogar contra o Liverpool em certa ocasião, com linha de 5, tentando frustrar e tentando bater de frente com os laterais para ter uma marcação específica sobre a influência dos laterais do Liverpool. O jogo contra o Leipzig, também na Champions, foi um jogo em que funcionou muito bem a capacidade de você se adaptar à forma do adversário sair jogando. Vou anular determinados aspectos e a partir daí, me adaptando ao adversário, consigo fazer a minha estratégia ter sucesso. E daria para citar outros aqui. Eu lembrei de dois que acho que são dois marcantes na minha cabeça, que tem até vídeos aqui no canal sobre essas estratégias específicas do Solskjaer. Então não acho que seja um treinador que tenha mostrado uma total incapacidade ou um desconhecimento tático. Seria injusto dizer isso, atribuir isso a ele. Só que tem um desafio que é muito maior do que você se adaptar aos adversários, você criar estratégias específicas. Eu acho extremamente interessante, eu adoro, porque eu adoro ver jogos em que um time tenta brecar o adversário a partir de ajustes. Eu acho isso muito rico do ponto de vista de análise. Agora, quando você tem um elenco que está entre os melhores do seu campeonato, está entre os melhores da Europa e, consequentemente, entre os melhores do mundo, como é o elenco de 2021-2022 do Manchester United, não basta você se adaptar aos principais adversários em jogos específicos. E nem isso o United vinha conseguindo, porque aí teve outro aspecto também, que é a queda de desempenho defensivo, principalmente. Se a gente for lembrar de anos anteriores, o United teve períodos de uma defesa sólida. Talvez o grande símbolo disso seja hoje olhar para o que é a temporada do Wan-Bissaka, que teve momentos excelentes como um ótimo defensor que ele é na lateral direita. Só que a atual temporada dele é muito ruim. Como o sistema defensivo do United passou a ter muitos problemas na atual temporada. Bem mais do que em anos anteriores. E aí você já não sustenta um time que é irregular. Porque se o time não é confiável para ganhar jogos, para abrir defesas, e se você espera muito do time, se você tem muita capacidade no time, naturalmente os adversários vão te transferir a responsabilidade. O que isso significa? Você é mais forte. Eu vou me fechar, vou tentar limitar a sua capacidade de criação e explorar as fragilidades quando você fica exposto por um contra-ataque, por exemplo. E os adversários passaram a ter muito mais facilidade para explorar um time mais vulnerável nessa atual temporada. E aí sempre esteve o grande problema. Como ser um time capaz de se impor com maior frequência, consistentemente, de forma convincente. Isso o United não foi nos últimos anos. E acho que aí sempre foi o problema. A gente via sinais. Então, em vários momentos, a gente podia olhar até com algum otimismo, com uma boa vontade para o trabalho e falar, pô, ali tem alguns sinais bem interessantes. Naquele jogo, naquela sequência, naquele mês,
o United teve coisas legais de ver. Ali funcionou isso. Será que vai dar pra confiar? Será que na próxima temporada vai virar a chavinha e essa exceção vai virar a regra? Vai virar o padrão? Porque se conseguir virar essa chavinha, o time vai estar entre os mais legais de ver. Só que nunca conseguiu virar essa chavinha. E acho que precisaria ser esse time. Porque com o número de jogadores que são capazes de desequilibrar dentro do elenco do Manchester United, não dá pra fugir disso. O United precisa estar entre os candidatos. Eu falei disso na virada da temporada, e aí a gente volta pra essa questão da temporada 2021-2022. A janela de transferências foi um recado, uma mensagem que obrigava o United a assumir protagonismo com maior qualidade coletiva de jogo. Porque quando você contrata Jadon Sancho, um dos principais jogadores da Bundesliga, um dos caras que mais produzem em dribles, em jogadas individuais, em arrancadas, em assistências, você contrata um Cristiano Ronaldo, um dos caras que mais decidem na história do futebol, um goleador que vai te trazer gols, com você jogando bem ou jogando mal, ele vai decidir jogos. Até um capítulo à parte, uma história que eu acho muito interessante também, que é o cobertor curto, de você ter um cara que decide muito, mas que ao mesmo tempo vai obrigar seu time a adaptar a sua forma de jogar, perdendo, por exemplo, em aplicação sem bola, em recomposição, em capacidade de pressionar, mas são perdas e ganhos que você tem à medida em que você escala determinados jogadores. Acho que o saldo é muito positivo quando você tem um cara que desequilibra com a frequência do Cristiano Ronaldo. Então não dá pra colocar a culpa nele, mas é um aspecto sim a levar em consideração quando você pensa em montar um time minimamente equilibrado. Então você tem que colocar isso na equação. E além disso, o Varane, um zagueiro campeão do mundo com a França, campeão da Champions com o Real Madrid, que fez história dentro dessa defesa do Real Madrid dos últimos anos com o Sérgio Ramos. Então o Manchester United foi ao mercado, e eu não diria que atacou todas as suas fragilidades, porque ficou faltando uma peça no centro do campo, né? O United entrou na temporada confiando em McTominay, Fred e Pogba como os principais jogadores desse centro do campo, além do Bruno Fernandes, evidentemente, é que eu tô empurrando o Bruno Fernandes um pouco mais pra frente nessa distribuição de nomes. Mas são muitos os nomes. Então é um United que precisa sim ter uma capacidade maior de mostrar bola dentro dos jogos. E isso não vinha acontecendo. E aí quando você olha para os jogos, você vê quase que uma tentativa desesperada por lampejos de alguns dos jogadores, é porque tem alguma coisa aquém do esperado. E aí chega esse momento. Então, voltando para o início da temporada, nas contratações eu falava sobre como o United precisaria ser um candidato, pelo menos na Premier League, mesmo sabendo que o nível de exigência da Premier League é duplamente alto. Primeiro, pela capacidade dos adversários, pelo nível de exigência de cada jogo. E segundo, pelo nível de aproveitamento quando a gente olha para o índice de pontuação dos campeões ao longo dos últimos anos. Dentro dessa era Solskjaer, era muito difícil você ser campeão da Premier League se você não for um time absolutamente avassalador. Porque os times que brigam pelo título são o Manchester City do Guardiola, o Liverpool campeão com o Klopp, times de uma pontuação muito fora da curva. Então, não basta ser um time que vai ter lampejos, que vai ser um time pouco convincente. Se o United quer brigar e tem elenco para isso, ele precisa ser um time mais capaz de se impor. E acho que esse é o ponto agora. O Solskjaer claramente não conseguiu virar essa chavinha e subir esse degrau. Essa decisão poderia ter sido tomada antes até, porque já ele não aparentava ser o cara para levar esse time a um outro nível. E agora fica a dúvida. Qual vai ser a próxima decisão? Porque do atual momento, assim, em relação à decisão também, para uma direção que bancou tantas vezes, em tantos momentos, de tantas dúvidas, fez questão de bancar, a decisão agora tem alguma explicação além dos resultados recentes? Ou ela significa alguma coisa em relação a um movimento de mercado? Estamos de olho naquele, vai ser fulano, vai ser ciclano, vai ser Pochettino, vai ser Zidane, vai ser sei lá quem. Eu estou levantando, só falando alguns dos nomes dos muitos citados até agora. Vamos esperar para ver, porque isso vai ser muito importante, essa decisão vai ser muito importante. O United precisa ter um treinador capaz de extrair mais do elenco que ele tem. E quando eu falo sobre a necessidade de brigar na Premier League, eu estou usando a Premier League como parâmetro, porque como vocês sabem, eu sempre falo que para mim, o termômetro da avaliação de um trabalho, de um desempenho coletivo, é no campeonato por pontos corridos, porque o campeonato por mata-mata tende a ser muito mais aleatório, o que não tira os méritos de quem vai bem, mas não necessariamente precisa jogar pro buraco quem vai mal ou quem é eliminado antes. Então, na hora de avaliar um desempenho, um trabalho, uma consistência, eu olho muito mais pros pontos corridos. E se no mata-mata você tá mais sujeito ao lado aleatório do jogo, você pode ir super bem e cair cedo, por exemplo, assim como você pode não ir bem e ir longe, no campeonato por pontos corridos é muito mais difícil isso acontecer. Então só por isso que eu estou usando a Premier League, como já usava antes, né, os campeonatos por pontos corridos, como o melhor termômetro de avaliação de um trabalho. E vamos ver se o United consegue algum retorno a partir dessa mudança,
pensando, primeiro, no curto prazo, no impacto imediato, já que vinham falando também numa questão interna até de ambiente, de relação com os jogadores, de vestiário. Pode ter sido um fator a mais para essa decisão ter acontecido agora, mas mais do que isso, acho que o United não precisa agora, precisa também, mas eu acho que a solução dos problemas para o Manchester United não está no curto prazo, e sim em escolher o cara certo, em conseguir tomar uma decisão que vai colocar o time no rumo de um desenvolvimento para atingir um nível que esse elenco precisa, que esse time merece e precisa mostrar. Um abraço para todo mundo e até a próxima.